Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje. Nós estamos no livro Chico Xavier Pede Licença, livro de espíritos diversos que se manifestam através da psicografia do nosso querido Chico, com comentários também do nosso querido e saudoso Herculano Pires. Então o nosso estudo de hoje é o texto número 19, Desencarnações Coletivas, com uma mensagem de Emmanuel, e depois irmão Saulo Herculano Pires trazendo as leis da consciência, as suas reflexões em torno desse tema. Antes de iniciarmos aqui a leitura desse nosso texto, nós já chegamos a fazer um estudo sobre o Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de destruição. Naquela ocasião, quem teve a oportunidade de participar com a gente desse estudo, eu trouxe algumas passagens de um livro que eu tenho aqui na versão digital, muito interessante, de Stephen Spinese, que se chama As 100 Maiores Catástrofes da História. Então eu li aqui alguns trechinhos e tal, vale a pena a gente fazer um resgate dessas citações, porque elas são absolutamente pertinentes aqui ao nosso trabalho de hoje. Então eu vou começar aqui com... Esse livro foi publicado em 2002, então a gente lembra que em 2004 nós tivemos ali, talvez uma das maiores tragédias naturais da história que nós tivemos aqui, que foi aquele tsunami que aconteceu na ilha de Sumatra, e mais de 300 mil desencarnações aconteceram, ou melhor, aproximadamente 300 mil desencarnações aconteceram quase que ao mesmo tempo, Então, assim, uma grande quantidade de gente retornando ao mundo espiritual nas condições mais perturbadoras, E esse evento ele foi abordado no livro Transição Planetária, com a psicografia do Chico, em que mostravam os bastidores dessa tragédia, falando tanto das equipes espirituais, das tantas e tantas equipes espirituais que se apresentavam, vindas das mais variadas partes do mundo, e ao mesmo tempo nós tivemos também a abordagem sobre o efeito daquelas pessoas que desencarnaram, mostrando todo o seu desespero, toda a sua angústia. Então esse livro, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele não aborda essa passagem. Mas de qualquer forma, a gente tem aqui 100 tragédias para a gente poder analisar. Eu vou ler para vocês algumas aqui, pelo menos aqui os títulos, só para a gente poder fazer uma análise para depois entrarmos nas explicações de Emmanuel a respeito desse tema. Antes de começarmos, tem o prefácio, eu quero ler para vocês aqui o prefácio e depois um comentário do autor, para a gente poder fazer essa introdução e formarmos aqui na nossa mente essa visão sobre essa tragédia a partir, naturalmente, da perspectiva terrena, que a gente vai falar simplesmente de tragédias e de mortes. E depois, então, a gente entra com Emmanuel, trazendo para nós a visão doutrinária a respeito do que representa a desencarnação, as desencarnações coletivas, para esses espíritos que vivenciam essas experiências e, ao mesmo tempo, para nós que somos ali, de certa forma, espectadores daquilo que acontece. Então vamos lá, o prefácio. Então, mais uma vez aqui, para quem estudou o Livro dos Espíritos, sobre a lei da destruição, já conhece, ou pelo menos se lembra que a gente já passou por esse texto, mas a gente faz aqui novamente o resgate dele. Então, o prefácio: a sublime insensibilidade da natureza, extraída do jornal London Telegraph, do dia 13 de fevereiro de 2002. Milhões de borboletas mortas em tempestade atípica, por Ronald Buchanan, na cidade do México. Cientistas relataram ontem a morte de centenas de milhões de borboletas monarcas, causada por uma tempestade incomum de neve nas montanhas do México, onde elas passavam cada verão
após uma jornada de mais de 3.000 milhas. Pesquisadores mexicanos e americanos estimam que cerca de 270 milhões de borboletas congeladas ficaram espalhadas pelo chão após a tempestade do mês passado que atingiu as florestas de pinheiros a oeste da cidade do México. Nunca vi algo semelhante, afirmou o Dr. Lincoln Brower, biólogo americano, que vem acompanhando a migração desses insetos há 25 anos. O voo anual das monarcas de regiões tão longínquas como o norte do Canadá é considerado por estudiosos da vida selvagem uma das maiores migrações do mundo natural. Elas invadem as florestas em grandes nuvens alaranjadas todo o mês de novembro. Como a chegada das borboletas coincide com o Dia de Finados no México, os habitantes dos povoados acreditam que elas representam o espírito de seus antepassados. Né? E depois aqui, na introdução, a vã glória. A origem da infelicidade humana está em sua ignorância sobre a natureza. Então aqui, né, é The System of Nature, de 1770 esse texto. E aí diz assim para nós: no final das contas, pouco importa o que o homem faz para controlar os elementos. Tudo está nas mãos da natureza. Né? Então quem disse isso foi Ed Skidmore, da Unidade de Pesquisa de Erosão Eólica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O texto diz o seguinte para nós: uma das maiores ilusões do homem, escreveu Hal Borland do The New York Times, em 1960, então uma das maiores ilusões do homem é a de que conseguimos dominar o meio ambiente no planeta em que vivemos. O estudo das catástrofes, tanto as naturais como as provocadas pelo homem, irá elucidar esse ponto crucial. Todas as primeiras 35 catástrofes, de as 100 maiores catástrofes da história, foram causadas pela natureza. A de número 36, a explosão da usina nuclear de Chernobyl, é a primeira provocada pelo homem a aparecer em nossa lista. Mais da metade das 100 piores catástrofes da história foram causadas pela mãe natureza. E aquelas produzidas exclusivamente pelo homem, e que completam a lista, aqueles acidentes do empenho humano que resultam em morte e destruição, são obscurecidas quando comparadas à destruição e morte causadas pela própria natureza. A fome e as epidemias dominam as 20 primeiras ocorrências, acompanhadas de episódios de inundação e uma ou duas tempestades. As disparidades são impressionantes. O pior acidente ferroviário de todos os tempos, número 57, em Bihar, Índia, em 1981, causou a morte de 800 pessoas. A pior epidemia de todos os tempos, número 1, a peste negra, ceifou a vida de 75 milhões. O pior desastre marítimo de todos os tempos, número 48, a explosão do navio Mont Blanc, resultou a morte de 1.635 passageiros. O pior surto de fome, número 4, na China, em 1876, matou 13 milhões de pessoas. O pior desastre aéreo de todos os tempos, número 62, a colisão de 2 aviões de passageiros segundos após a decolagem em Tenerife, resultou em 583 mortes. O pior terremoto, número 14, na China, em 1556, matou 830 mil vidas. O estudo das catástrofes ao longo da história deixa muito claro o poder da natureza. Tínhamos uma verdadeira infinidade de situações aterradoras, das quais selecionamos as 100 maiores catástrofes. No entanto, a lista é subjetiva, como não poderia ser. Para cada terremoto relatado neste livro, existem centenas de outros com um total igual ou superior de mortes. Para cada acidente de avião, existem outras dezenas descritas em livros. Para cada surto de fome, temos outros incontáveis episódios, suficientes, na verdade, para encher um livro.
E, como é sempre o caso quando se trata de não ficção, um número cada vez maior de catástrofes está ocorrendo a cada dia. Acontece que um livro não é um site da web, constantemente atualizado, e, portanto, foi preciso que concluíssemos a nossa classificação. Foi-nos possível incluir detalhes a respeito da terrível colisão de trens no Egito em 2002, mas no exato momento em que este livro chegar às suas mãos, é muito provável que algo mais terrível tenha acontecido, algo que, sem dúvida, mereceria ser incluído. Para o momento, essas 100 catástrofes apresentam um painel bastante completo daquilo que pode acontecer de errado em nosso mundo, em nosso planeta. Esclarecemos ao leitor que, na maioria dos casos, quando confrontamos catástrofes de igual envergadura, procuramos considerar aquela que tivesse sido a pior em sua categoria, ou ainda aquela com maior grau de impacto social, cultural e científico. Um livro como As 100 Maiores Catástrofes da História pode fazer-nos apreciar verdadeiramente a vida. Então, quem assina? Stephen Spinese, 15 de abril de 2002. Depois aqui então, só para a gente voltar no índice, para trazer para vocês aqui alguns dos títulos desse livro, é bem interessante. Então ele fala, por exemplo, A Peste Negra, eu estou seguindo na ordem aqui da classificação que ele põe, né, do primeiro lugar até o 100º lugar. A Peste Negra, a grande gripe, a grande epidemia de gripe, a epidemia mundial de AIDS, a fome na China em 1876, o surto epidêmico, a fome e a seca na China no século XIV, doenças, fome e seca em 1896 na Índia, a fome na Ucrânia em 1932 e depois em 1921, a epidemia de varíola no México em 1520, inundações do Rio Amarelo e do rio Yangtze na China, a grande fome da batata na Irlanda, o terremoto de 526 em Antioquia, na Síria, o terremoto de Gansu, na China, em 1920, o grande furacão de 1780, erupção do Monte Pelé, erupção do Monte Krakatoa, acidente nuclear de Chernobyl, a neblina assassina de Londres, de 1952, colisão de embarcações Dona Paz e Vector, em 1987, explosão da igreja de Rhodes, em 1856, vazamento químico de Bhopal, terremoto de São Francisco, de 1906, ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, então as torres gêmeas aqui foram contempladas, né? O naufrágio do Titanic, o grande incêndio de Chicago e o incêndio da floresta de Pêstigo, acidente ferroviário de 1981 na Índia, os tornados dos 3 estados, deixa eu ver mais outro título aqui, incêndio no trem egípcio em 2002, colisão em pleno voo dos aviões das companhias aéreas saudita e cazaquistanesa em 1986, rompimento da barragem de Stava em 1985. Estou aqui agora no 80 já para a gente agilizar. O incêndio no circo dos irmãos Higlin, Buncombe e Bailey, a gente lembra aqui também o incêndio de Niterói. A queda das passarelas do Hotel Hyatt Regency em 1981. O furacão Andrew, né, que aconteceu naquela região ali de New Orleans. Ali foi o Katrina também, né, que também teve aquele acidente. A explosão do dirigível Hindenburg, famoso, né, acidente que aconteceu. O vazamento de óleo do navio Exxon Valdez. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que teve ali uma quantidade enorme de suicídios. A explosão do ônibus espacial Challenger. E o incêndio na biblioteca do Congresso americano em 1851. Né? E tem aqui outros tantos, né, dos 100 até 2002 que ele classificou, e a gente poderia colocar aqui também como um dos mais trágicos que nós vimos foi exatamente ali o tsunami, né, que foi ali uma situação extremamente dramática.
Aqui um pequeno relato que ele traz para nós também aqui. Ele procura trazer uma ilustração, né, um texto para poder ilustrar um pouco essas tragédias. Eu vou aqui ler para vocês a grande epidemia de gripe de abrangência mundial. Ela aconteceu entre 1918 e 1919. E nós tivemos, né, de 22 milhões a 400 milhões de mortos. Então diz assim, né, o Dr. Goldwater, ex-diretor de saúde de Nova York em 1918. As condições são muito piores do que o público imagina. Creio que há um número muito superior de casos de gripe nessa cidade do que o alardeado pelo Departamento de Saúde. E aí ele traz aqui alguns pequenos relatos, né? Deixa eu pegar aqui um que não seja muito longo. Deixa eu ver, acho que eu vou ler esse daqui, peraí. Tá aqui, bom dia, Masa. Tá aqui, né? Então, fala sobre Matthew. Matthew sabia que estava doente e que essa talvez fosse a última oportunidade. Toda a sua família e vizinhos haviam morrido, e seus corpos ainda jaziam nos cômodos da frente de suas casas. Não havia ninguém que pudesse vir levá-los e enterrá-los. Matthew adoecera naquela manhã e tinha consciência de que contava com pouco tempo para fazer com que seu corpo vencesse aquela batalha contra a terrível gripe que invadira sua cidade nas cercanias de Boston. Matthew soube que algumas pessoas haviam adoecido e se recuperado. Ninguém entendia por que elas não haviam morrido, e Matthew estava verdadeiramente determinado a ser um dos poucos sobreviventes daquela terrível pandemia. Para tanto, ele se sentou na cadeira reclinável que havia em seu quarto e bebeu de uma só vez quase 2 litros de gin. Seu peito e pescoço exalavam o odor da gordura de porco, com o qual se besuntara. As pernas da cadeira estavam imersas em tigelas de madeira, repletas de óleo de eucalipto que ele aquecera e que agora emanavam vapores que envolviam seu corpo castigado pela gripe. Matthew ouvira dizer que esses remédios poderiam curar a gripe. Então concluiu que os 3 em conjunto seriam a melhor garantia de cura que ele poderia obter. Ou seja, né, tomar gin, passar gordura de porco no corpo e colocar óleo de eucalipto no ambiente. Né? Então ele colocou tudo de uma vez. A cabeça de Matthew ficara zonza pela combinação da quantidade de gin com os vapores de eucalipto. Ele sentia náuseas decorrente do cheiro repugnante do bacon e provocadas pelos efeitos da gripe. E estava gelado, já que vestia somente as roupas de baixo. Mas ele estava morrendo. O vírus da gripe que invadira seu corpo era impiedoso e já estava fazendo com que muitos dos alvéolos em seus pulmões entrassem em hemorragia. Matthew estaria morto em 24 horas. E, além de tudo, morreria embebedado. As 2 embarcações aliadas eram barcos da morte, movendo-se imperturbáveis em rota de colisão sobre as águas da Irlanda. A Primeira Guerra havia unido muitos países em uma conflagração global contra a tirania, e barcos dos mais diversos países cruzavam frequentemente essa região. A tripulação das 2 embarcações estava doente, e não havia alguém em qualquer uma delas com força suficiente para mudar a rota. Os 2 barcos colidiram e afundaram. Todos os tripulantes morreram, mais vítimas inocentes da dama espanhola. Depois dessa devastadora epidemia mundial de gripe ter atingido os Estados Unidos, no outono de 1918, e percorrido todos os 48 estados, avisos eram afixados nas cidades americanas alertando aos cidadãos que era ilegal tossir ou espirrar e que violações estariam sujeitas a multa de $500. O Dr. Nobe Barnes, da cidade de Washington, foi até mais enfático. Pessoas tossindo e espirrando em lugares abertos, proclamou o bom doutor,
deveriam ser tratadas como perigosa ameaça à comunidade, multadas, aprisionadas e obrigadas a usar máscaras até que percebessem que o que está em jogo é muito mais do que as regras de convivência, é a sobrevivência da espécie. Esse foi um sinal do desespero vivido pelas autoridades civis e pelos trabalhadores da área de saúde na tentativa de combater o invasor invisível que estava matando centenas de milhares de pessoas nas ruas e casas e para o qual não havia defesas. Um cartaz público dos mais comuns na época alertava: essa doença é altamente transmissível, não há medicamento que possa preveni-la. O cartaz incluía também instruções para a confecção de uma máscara de proteção. A grande epidemia de gripe ocorreu em duas ondas. A primeira teve início no começo de 1918. A segunda, que ocorreu após a mutação do vírus, começou no verão de 1918. O vírus específico de 918 e 919, que deu origem à grande epidemia de gripe, apareceu pela primeira vez em fevereiro de 1918, em San Sebastián, na Espanha, um pequeno vilarejo costeiro a cerca de 300 quilômetros da fronteira com a França. Desse acontecimento circunstancial, resultou o fato de a doença ter sido erroneamente chamada de gripe espanhola, e também conhecida como dama espanhola. A gripe não era, de fato, limitada a um único país, e quando finalmente foi controlada na primavera de 1919, já havia atacado a maior parte da Europa e a totalidade dos Estados Unidos. A pandemia de gripe chegou aos Estados Unidos em Camp Funton, em Fort Riley, em Kansas, em março de 1918, último ano da Primeira Guerra Mundial. Até aquele momento, a gripe já havia dizimado a Europa e a Ásia, fazendo o total de 16 milhões de mortos na Ásia e de 2 milhões na Europa. Quando partia dos países atingidos, deixava um rastro de devastação econômica e social. Existem muitas teorias acerca da gênese e da natureza dessa doença misteriosa. A edição do New York Times de 21 de junho de 1919 sugeria que o excessivo consumo de nabo pelo exército alemão teria dado origem à doença, que posteriormente se alastrou pela Espanha. 2 semanas mais tarde, o Times informou que todos os viajantes oriundos da Espanha estavam sendo desinfetados por fumigação antes que lhes fosse permitido entrar nos Estados Unidos. Espanhóis acreditavam que os ventos que sopravam da França eram responsáveis pelo alastramento da doença na Espanha. Na Inglaterra, os farmacêuticos faziam uso de quinino e canela numa tentativa vã de conter a doença. Outros sugeriram inalações como alternativas de cura. Uma vez cruzado o Atlântico, o vírus teve avanço rápido nos Estados Unidos. Em setembro de 1918, o número de mortes em decorrência da gripe foi de 387 do total de 12 mil vítimas contaminadas naquele mês. Contrastando com o total de setembro, no mês de outubro houve 6.300 mortes pela gripe diariamente, atingindo inimagináveis 195 mil mortes no mês. Esse foi um dos meses com o maior número de mortes na história dos Estados Unidos. Para que possamos contextualizar esses números, basta lembrar que a taxa diária de óbitos nos Estados Unidos, em 2000, foi de 6.588 para uma população estimada de 280 milhões de habitantes. A população dos Estados Unidos em 1918 era pouco superior a 100 milhões de habitantes, e a taxa diária de óbitos em outubro daquele ano foi ligeiramente inferior à dos 2 dias atuais, sendo que a população hoje é mais de 2,5 vezes maior que a de 1918. Não há dúvidas de que a dama espanhola se alastrou pela América como um incêndio descontrolado. Ao redor do mundo, o vírus assassino foi surpreendente em sua capacidade de viajar distâncias enormes. As equipes de busca da Guarda Costeira dos Estados Unidos chegaram às vilas Unity, cuja descrição de inacessível não parecia exagerada,
e descobriram que todos os habitantes haviam morrido de gripe. Como pôde o vírus viajar tamanha distância e infectar toda aquela isolada população? Os cientistas ainda não foram capazes de encontrar resposta para essa pergunta. A variedade do vírus, especificada como espanhola, que foi responsável pela grande epidemia de gripe, não ressurgiu desde seu desaparecimento no início de 1920. A gripe ainda está entre nós. No entanto, e programas de vacinação efetivos têm mantido os surtos limitados em abrangência e duração. Hoje temos vacinas para diversas variedades de gripe, mas a natureza é astuta e repleta de recursos e há sempre a possibilidade de que venha a surgir uma nova variedade para a qual não tenhamos defesa. Vacinar-se contra a gripe é rotineiro nos dias de hoje, mas em 1918, tudo o que havia para combatê-la era gordura de porco. Então esse texto aqui traz para nós uma introdução sobre as tantas e tantas situações. A epidemia mundial de AIDS acabou matando 22 milhões de pessoas desde 1970. E aqui então o livro ele vai trazendo para nós essas diversas situações que são realmente curiosas, para quem tem interesse, como no caso da fome da China, 9 milhões até a 13 milhões de mortos de fome, no período de 2 anos. Então essa introdução, bom dia gente, então essa introdução traz para nós essa ideia de desencarnação coletiva provocada tanto por fenômenos naturais como por tragédias provocadas pelo homem. Isso porque aqui não foi incluído guerras. Hoje pela manhã, por exemplo, eu conversava com meu primo e nós falávamos sobre a quantidade de mortos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu durante 4 anos, trouxe ali mais de 20 milhões de mortos. E a Segunda Guerra Mundial, que teve a duração de quase 6 anos, teve mais de 60 milhões de mortos. Então são desencarnações coletivas. E a gente fica, quando a gente vê um contexto de guerra, a gente até tem ali uma certa aceitação. Mas muitas vezes uma tragédia que acontece num incêndio, que acontece num desabamento, que acontece num acidente qualquer e tudo mais, isso vai provocando em nós esse impacto, esse choque de tentarmos entender o porquê das coisas. E aqui então, no nosso texto número 19, cujo título é exatamente Desencarnações Coletivas, Emmanuel que traz para nós uma resposta. E aqui então, essa aqui teve uma característica diferente, porque Emmanuel, ou os espíritos de um modo geral, eles traziam textos com conteúdo relacionado com o tema que estava sendo estudado. Mas aqui, especificamente nessa questão, foi feita uma pergunta direta para Emmanuel. E aí, então ele traz a resposta. Então a pergunta foi a seguinte. Foi uma pergunta endereçada a Emmanuel por algumas dezenas de pessoas em reunião pública na noite de 28 de fevereiro de 1972, em Uberaba, Minas Gerais. A pergunta é a seguinte. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? E aí então foi trazido para nós aqui, provavelmente, só para a gente lembrar, a tragédia do Gran Circo. Deixa eu pegar aqui o nome direitinho. Está aqui, deixa eu só pegar aqui o nome do circo. É um texto longo que tem aqui, que aconteceu em Niterói, para vocês que são de Nikit, no dia 17 de dezembro de 1961. E aqui o nome era o Gran Circo. Não estou achando aqui agora porque o texto não fala sobre isso. Aqui só conta a história da época dos romanos, que foi um livro, Cartas e Crônicas de Irmão X, que nós já chegamos a fazer. Gran Circo norte-americano, eu acho que tinha outro nome, Dudu, mas de qualquer forma, nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, ele traz aqui a tragédia do circo e fala sobre o ano de 177 em Roma, onde nós tivemos ali aquelas pessoas que
estavam ali como espectadoras daquela grande tragédia. Tá, então isso aí mesmo. Tem então a tragédia do Gran Circo norte-americano, incêndio criminoso ocorrido em Niterói, 17 de dezembro de 61, em que morreram 503 pessoas. Né? Então, essa pergunta aqui então que foi feita sobre pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios, eram perguntas relativas não apenas ao Gran Circo, mas até mesmo também, né, aqui no edifício Joelma, em São Paulo, onde nós tivemos também ali pessoas que não tinham opção. E aqui eles trazem duas referências, a tragédia do circo e a ocorrida na Boate Kiss, lá em Santa Maria. Né? A resposta de Emmanuel, então, realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Né? Então, nesse primeiro trecho, Emmanuel fala para nós que o homem, conforme ele vai crescendo espiritualmente, ou seja, desenvolvendo a sua consciência, desenvolvendo os seus valores, ele se torna, então, né, começando a fazer com que a própria justiça se clareie dentro dele, se torne mais clara, mais compreendida, faz com que ele se torne o mais severo julgador de si próprio. Então a gente vai desde daquela fase mais primitiva do homem, em que ele não tem consciência sobre a sua realidade espiritual e, portanto, ele age por impulso, ele age por instinto, mas nem por isso deixa de responder perante as leis divinas. Mas é claro que a gente sempre tem aquele elemento: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais consciente o homem está do erro que ele pratica, maior é a sua responsabilidade. E quanto mais distante desse esclarecimento, ele não deixa de responder a partir da própria força da justiça divina, mas sem o peso da responsabilidade de ter tido consciência por aquilo que fez. Então a gente vai numa linha, digamos assim, num percurso linear, desde o instinto, da fase mais primitiva até a fase mais esclarecida. E conforme ele vai avançando nessa linha evolutiva, as suas responsabilidades aumentam e, portanto, também a severidade do seu auto-julgamento acaba fazendo com que ele também se puna com maior intensidade. E continua. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a terras com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Olha que interessante isso. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro ou do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo em embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além, com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzir-nos a estudos e progressos
sempre mais amplos no que diga respeito à própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontam são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina permanência, da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Então aqui a resposta de Emmanuel, a pergunta que foi feita, né, eu achei bastante interessante, só para a gente começar de trás para frente, nesse trecho final aqui, né, não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da justiça divina. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para que cada um de nós, que tudo se renova para o bem e para todos, o bem de todos, e que Deus nos concede sempre o melhor. Então, a justiça divina está sempre ligada à misericórdia divina, fazendo com que nós aprendamos através do menor impacto. Então, por pior que sejam as nossas ações, sempre virá ali o mínimo necessário para o despertar da nossa consciência. Porque da mesma forma que nós já estudamos anteriormente, a justiça divina ela não é punitiva, ela é educativa. Então, o fato de nós praticarmos um ato que para nós é considerado ali, né, uma grande crueldade, a justiça divina nos traz a medicação na medida exata do despertar da nossa consciência. Então, por isso, né, tudo é minimizado. Então, nós praticamos ali os nossos crimes à vista e a justiça divina nos traz ali a possibilidade do resgate a prazo, em parcelas suaves, para que a gente possa aprender e não simplesmente sofrer uma punição. Né? O sofrimento da punição, na verdade, vem ali de acordo com a intensidade da cobrança da nossa consciência. Mas a misericórdia divina vem, né, dá aquele tapinha nas costas e fala: calma que você não precisa sofrer tanto. Você só precisa entender aquilo que você vivenciou. E Joana de Ângeles, né, numa passagem dos ensinamentos dela, fala para nós exatamente isso, né, que a melhor forma de nós aprendermos o erro que nós praticamos é vivenciarmos o efeito desse erro. Porque nós não conseguimos apenas aprender na teoria. Por exemplo, eu cometo um assassinato, e aí então na teoria vai dizer: olha, o que você fez é errado. E eu vou dizer: tá bom, eu já entendi. Isso para nós não é o suficiente. Eu vou ter que sofrer o efeito da violência para entender exatamente aquilo que eu pratiquei. Então não é apenas na teoria, é uma vivência prática para que essa experiência fique marcada na nossa consciência, para entendermos, no momento em que nós reincidimos nesse tipo de crime, nós tenhamos condições de resgatar na nossa lembrança o efeito doloroso que aquilo provocou em nós. E não simplesmente naquela ideia teórica do que é certo e do que é errado. O aprendizado vem através da vivência das experiências. Então aqui, nesse texto de Emmanuel, claro e preciso como sempre, ele traz para nós aqui diversos exemplos, né? E naturalmente de uma forma bastante genérica, quando ele fala sobre invasores presos pela própria ambição, que esmagavam coletividades, exploradores de comunidades, que exaurimos as forças dessas pessoas para proveito pessoal, promotores de guerra que assaltavam e usavam a crueldade pela megalomania do ouro ou do poder, corsários, né, que destruíam embarcações, destruíam cidades, que eram vítimas fáceis, né, das suas ambições. Então ele vai trazendo para nós diversos exemplos, e aí então nós voltamos para aquele nosso livro, né, porque ele fala aqui, ele traz aqui causa e efeito, né? Os invasores que esmagavam cidades voltam com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado,
para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Os exploradores da comunidade desencarnam no ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerra sofrem o efeito de acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que queimam cidades e embarcações retornam para a vivência em desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. E aí então nós teremos, né, tragédias das mais variadas, né, como eu comentei com vocês, desabamentos, acidentes com embarcações, com navios, com aviões, com trens, com ônibus, por exemplo. A gente vê na notícia, né, um ônibus acabou tombando e 30 pessoas desencarnaram. Vemos ali, né, um deslizamento de terra que acabou soterrando uma determinada comunidade, um incêndio que pegou ali, né, no caso, jovens, crianças, por exemplo, né, algo trágico. Né, nós tivemos até na Ucrânia, se eu não me engano, uma escola foi tomada por terroristas e ali mais de 100 crianças foram executadas por aqueles terroristas, crianças numa escola. Então a nossa visão é inicialmente 100 crianças inocentes foram assassinadas cruelmente. E aí a gente vai lembrar daquele livro, né, do professor Hermínio C. Miranda, que ele fala sobre nossos filhos são espíritos. E aí então nós vamos lembrar que aquelas crianças, na verdade, são espíritos em processo de resgate que tiveram uma história dolorosa no passado que acabaram depois culminando naquele momento em que fizeram o seu resgate. E o mais interessante de tudo isso, né, Dudu lembrou também aqui, né, das Torres Gêmeas, né, em que os aviões ali provocaram aquela grande tragédia, tanto nos passageiros como naquelas pessoas que estavam no prédio, né, mais de 1000 pessoas desencarnaram naquele evento. Então, o detalhe interessante que a gente percebe é que são 2 pontos. Eu me recordo que nós tivemos um encontro aqui em São Paulo com alguns amigos que frequentavam aqui a nossa sala, num almoço e tal, e foi naquele momento em que um avião da TAM, né, aquele Fokker 100, acabou caindo aqui no aeroporto de Congonhas. O avião decolou, aí depois então teve ali um problema no mecanismo de reverso dele, e o avião acabou caindo, né, e ficou aquela dúvida, né, por que será que aquelas pessoas morreram ao mesmo tempo naquela tragédia? Será que elas foram cúmplices em algum evento? E aí naquele momento, né, o nosso raciocínio acabou clareando essa ideia em 2 situações. Sim, podem ser pessoas comprometidas com a mesma situação. E elas então aqui, como Emmanuel coloca, e aqui eu gostei bastante disso, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Então aquelas pessoas simplesmente não se conheciam. Não eram pessoas que estavam vivendo juntas, todas elas compartilhando a vida, né, de uma forma comum, se conheciam, aquela coisa toda, e de repente a tragédia aconteceu. Eram pessoas que, isso pode acontecer naturalmente, né, nós vemos ali famílias, por exemplo, que viajam para determinados passeios, e de repente acontece uma tragédia, toda a família acaba desencarnando coletivamente. Então esses espíritos podem, a gente coloca podem, tudo, claro, porque é possibilidade, né? Então ali eles se juntaram naquela encarnação para viverem coletivamente aquele momento. Mas pode acontecer, conforme Emmanuel traz para nós, tornamos a Terra com encargos diferentes. Ou seja, eu nasci nessa família, tenho esse trabalho, tenho a minha vida, o outro tem a vida dele, o outro faz isso, o outro faz aquilo. E aí então a vida, né, com letra maiúscula, né, para lembrar aqui da justiça divina, cria para nós uma força magnética que vai fazendo com que nós naturalmente sejamos atraídos para aquele momento, naquele local, para vivenciar aquela experiência. No caso, por exemplo, a gente vai lembrar, né, do incêndio do Joelma, em que pessoas que trabalhavam em empresas diferentes, em horários diferentes, e de repente acontece uma tragédia e todos eles desencarnam. Ou aquelas pessoas que desencarnaram. E a pergunta é, essas pessoas se conheciam? Não. Elas tiveram uma história comum no passado? Não necessariamente. Mas muitas vezes um evento dessa proporção vai fazer com que espíritos que tenham determinadas necessidades se juntem naquele momento para que o impacto daquela experiência tragam para ele a oportunidade de resgate
e despertar de suas próprias consciências. E é aí que a gente vai perceber, então, o mecanismo, porque olhando da nossa perspectiva, nós não conseguimos entender. Como vimos aqui, por exemplo, né, esse caso, fome na China, mata ali durante 2 anos, de 76 a 78, são 3 anos, portanto, de 9 milhões a 13 milhões de mortos. Quem eram essas pessoas? Por que elas tiveram que passar por essa experiência? Qual foi exatamente ali, né, o ponto comum em que todas elas se juntaram para vivenciar essa experiência dolorosa? Um surto epidêmico de fome e seca na China no século XIV, mais de 9 milhões de mortos. Quem eram essas pessoas? Aqui tem até, só para a gente poder ler essa parte do surto epidêmico de fome e seca na China, aqui um pequeno texto de introdução. A onipotência que proclamou o mundo e todas as criaturas viventes como sendo um único ser animado, revela a si mesma, especialmente na desolação das grandes pestilências. Os poderes da criação entram em violenta colisão. A secura abafada da atmosfera, os trovões do subterrâneo, as brumas das águas que transbordam, são todos anunciadores da destruição. A natureza não está satisfeita com as alternâncias comuns de vida e morte, e o anjo da destruição brande sua espada flamejante sobre os homens e as bestas. Então aqui, esse texto assim bastante poético, mas ao mesmo tempo revelando essa tragédia apenas da perspectiva humana, em que nós vemos a natureza indiferente, cruel, vemos ali as vítimas dessa tragédia, pessoas que morreram virando apenas números numa tabela de estatística. Aí então nós olhamos pelo outro lado e vemos ali desses 9 milhões de mortos, mais de 9 milhões de mortos, na verdade nós vemos mais de 9 milhões de espíritos comprometidos com uma determinada experiência do passado. E se nós olharmos, por exemplo, aqui de uma forma mais regional, olhando para o Brasil, nós vamos lembrar, por exemplo, na história do nosso país, daqueles indivíduos que, desde o início da história do Brasil, quando o Brasil ainda não era Brasil, era apenas ali uma propriedade, nós veremos então ali, né, a dizimação de indígenas, a escravidão, navios que foram afundados, pessoas que foram mortas, guerras, né? Hoje pela manhã, naquela conversa que eu comentei com vocês, nós falamos, por exemplo, né, Brumadinho, onde nós tivemos ali 300 pessoas que, se eu não me engano, ali esse número, né, que acabou desencarnando. Guerra do Paraguai, milhares de pessoas, entre brasileiros, paraguaios, acabaram desencarnando, né. Nós tivemos aqui epidemia, que também agora, né, faz com que o Brasil tenha ali quase 600 mil pessoas que desencarnaram num período de 2 anos, vítimas dessa pandemia. Então, novamente, a gente pergunta, quem são essas pessoas? Por que elas estão vivendo tudo isso? Então nós não sabemos o porquê. Aliás, nós sabemos não sabemos a causa dessa desencarnação, mas a gente entende ali a aplicação dessa lei divina, fazendo com que alguns vivam compulsoriamente essa experiência, ou seja, são forçados a viver essa experiência. Outros, com a consciência mais desperta, fazem a escolha para viver essa experiência, fazem a escolha para viverem essa experiência. E aqui então, Herculano Pires, trazendo então uma reflexão em torno dessa resposta de Emmanuel, ele traz para nós esse texto intitulado As Leis da Consciência. E diz assim para nós: a resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados, em virtude de um fator psicológico, o das leis da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Eu achei muito bonito isso que foi colocado, quando se fala sobre
crescido em amor e trazem consigo a justiça imanente. Então isso mostra, né, a beleza que é o despertar da consciência e o desenvolvimento do amor para cada indivíduo, e desse amor vai fazer com que ele, então, opte pelo autossacrifício para que ele próprio possa se regenerar. E continua. As leis da justiça divina estão escritas na consciência humana. Isso nós já estudamos até lá no Livro dos Espíritos. Caim matou Abel por inveja e a sua própria consciência o acusou do crime. Ele não teve a coragem heróica de pedir a reparação equivalente, mas Deus o marcou e puniu. Faltava-lhe crescer em amor para punir-se a si mesmo. O símbolo bíblico nos revela a mecânica da autopunição cumprindo-se compulsoriamente. Mas, nas almas evoluídas, a compulsão é substituída pela compaixão. Então, nesse outro trecho, mostra então esse símbolo bíblico no Antigo Testamento, lá no livro Gênesis, em que nós temos ali então Caim como aquele que tem consciência do erro, tanto que ele fugiu constrangido pela vergonha do ato praticado, mas ele não aceitou essa punição de si mesmo. E para isso, então, ele foi marcado e punido para isso. A marca que Deus colocou em Caim, fazendo com que para cada lugar que ele fosse reconhecido como sendo um criminoso. Então aqui mostra que, nesse caso, é a punição compulsória. Então ele vai viver essa experiência, mesmo que ele não tenha consciência. Mas nas almas evoluídas, lembra aqui Herculano Pires, a compulsão, que é essa ideia compulsória de você ser obrigado a viver aquilo, é substituído pela compaixão, onde o indivíduo, então, tomado pela compaixão, que é você se sensibilizar com a dor do outro, você tomar para si mesmo, a dor que você provocou naquela pessoa. Você a fez sofrer, você escolhe sofrer da mesma forma. Exatamente lembrando, Joana, que você vivendo a experiência é ali a melhor forma de você compreender o ato que você praticou. E para isso, então, há a necessidade de nós amadurecermos. E continua, ele diz assim: o suicídio de Judas é o exemplo da autopunição determinada por uma consciência evoluída. O que ocorreu com Judas em vida ocorre com as almas desencarnadas que enfrentam os erros do passado na vida espiritual. Para encontrar o alívio da consciência, elas sentem a necessidade, determinada pela compaixão, de passar pelo sacrifício que impuseram aos outros. Mas o que é esse sacrifício passageiro, diante da eternidade do Espírito? A misericórdia divina se manifesta na reabilitação da alma após o sacrifício para que possa atingir a felicidade suprema, na qualidade de herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo, segundo a expressão do apóstolo Paulo. Então aqui mostra dois símbolos, primeiro Caim e segundo Judas. Só que no caso aqui Judas, a gente vai ver um pouco mais, que Herculano Pires vai comentar, que ele acabou não tendo a força suficiente para suportar o remorso. A Angelina colocou, tenho compaixão dos que estão colocando agora o país na condição que está. Pois é, Angelina, a gente tem três reações na verdade. Você pode sentir ódio por essas pessoas e, portanto, seu sentimento não vai ser nada construtivo. Você pode ser indiferente a isso e, portanto, você se torna corresponsável por aquilo que acontece. Porque a gente lembra que é aquele sensal, aquele símbolo sensal que é apresentado no Novo Testamento, mostra exatamente isso. Seja você sim, sim, não, não. Aquele que não faz nada, ele acaba entrando na mesma condição. E temos aqueles que se sensibilizam e atuam em prol da situação, da melhoria da situação, da transformação. E esse sentimento de compaixão é o primeiro passo que nós temos. De você lamentar por aquele que erra, percebendo a sua imaturidade, mas ao mesmo tempo fazendo a nossa parte para que
as coisas se tornem melhores, ainda que seja numa proporção menor. Namani colocou, né, mas essa história de Caim matou Abel é mitologia. Né? Sim, por isso que Herculano Pires lembra aqui para nós que é uma simbologia da Bíblia. Né? Então é o símbolo daquele que tem afinidade com Deus, daquele que sente inveja e comete o crime. Então tudo são símbolos, né, dessa parte, desse conteúdo mitológico da mitologia hebraica. Né? Então nós temos ali símbolos mitológicos das mais variadas. Né? Temos, por exemplo, na mitologia greco-romana, nós temos na mitologia nórdica, na mitologia africana, na mitologia indígena. Então temos ali mitos dos mais variados cantos do mundo, que são formas dos homens contarem suas próprias histórias, né, a partir dessa ideia que parte do sobrenatural para o natural. Ou seja, do mundo dos deuses, do mundo espiritual para o mundo dos homens. Né? E ele continua aqui para nós, vamos lá. Então ele falava aqui sobre Judas, né, mas ele vai aprofundar um pouco mais essa ideia. Encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do progresso, da reencarnação, não podemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. Os que assim perecem estão sofrendo a autopunição de que suas próprias consciências sentiram necessidade na vida espiritual. A diferença entre esses casos e o de Judas é que essas vítimas não são suicidas, mas criaturas submetidas à lei de ação e reação. Judas apressou o efeito da lei ao invés de enfrentar o remorso na vida terrena. Tornou-se um suicida e aumentou assim a sua própria culpa, rebelando-se contra a justiça divina e tentando escapar dela. Para a boa compreensão desse problema, precisamos de uma visão clara do processo evolutivo do homem. Como selvagem, ele ainda se sujeita mais aos instintos do que à consciência. Por isso não é inteiramente responsável pelos seus atos. Então ele está falando aqui do selvagem, né, daquele que ainda vive os primeiros passos da sua evolução espiritual. Então ele está muito mais sujeito aos instintos. Nós tivemos oportunidade de ter uma visão mais clara quando nós estudamos a evolução em dois mundos. A gente lembra, né, que André Luiz ele trouxe para nós, através do Chico e do Valdo Vieira, ele trouxe para nós duas visões a respeito da nossa evolução. Ele trouxe a evolução, o qual, Evolução em Dois Mundos, nós estudamos aqui há coisa de alguns meses, Namani. Né? É desse livro? Você está falando desse que a gente está estudando agora? Qual livro você fala? Esse está aqui, ó. Te mando o site já. É esse link aqui, ó. Eu estou no site bibliadocaminho.com, que traz aqui muitos livros, né? Está aqui, ó. Tá? Então, todos os livros que nós estamos estudando do Chico, ele vem desse site, que ele é bem completo, bem bacana. Então, no Evolução em Dois Mundos, nós vemos então da perspectiva do mundo físico, em que nós vimos ali, né, a evolução desde os átomos, né, até o surgimento das primeiras células, dos primeiros seres unicelulares, todos os estímulos que eles iam então recebendo, né, do ambiente onde eles viviam, para que pudessem evoluir até passar por todos os seres primitivos, evoluindo até chegar à condição humana. Na condição humana, o André Luiz, ele chamava a nossa atenção sobre o desenvolvimento da nossa capacidade de pensamento, do desenvolvimento do nosso cérebro, da memória, né? Enfim, todos os mecanismos que permitem a manifestação do princípio inteligente. Na segunda parte, ele trouxe para nós a visão desses mesmos princípios espirituais, agora da visão espiritual, que vai mostrando, né, que o ambiente material onde esse princípio inteligente reencarna, ou ele se encontra, serve como ambiente para o seu desenvolvimento a partir dos estímulos. Então nós vimos, então, quando ele fala aqui que o selvagem
age muito mais por instinto, nós vimos ali então aquele momento em que o princípio inteligente na condição animal acabou então passando por essa grande transformação, iniciando a sua jornada como ser humano. Ele passou pela fase dos hominídeos, né, e ali então ele foi desenvolvendo, ali, clareando um pouco mais a sua consciência, o seu raciocínio, o desenvolvimento dos valores, as suas ideias, né, a sua comunicação, enfim. E aí depois então na condição humana ele começou a se manifestar agora de uma forma mais complexa. Mas esse início dessa jornada, nessa fase selvagem, nessa fase ainda primitiva, fazia com que ele agisse muito mais voltado para o seu aspecto animal, que era recente, do que para o seu aspecto humano, que era uma grande jornada que ele estava iniciando. Então, agindo por instinto, a gente vai lembrar, por exemplo, no início aqui do nosso planeta, quando aquelas primeiras civilizações começaram a se organizar, o homem era bruto. O homem não tinha ali uma capacidade de fazer uma conexão entre as suas necessidades e os seus valores. Ele simplesmente agia por impulso para atingir o seu objetivo. E, portanto, claro, ele cometia erros, ele provocava violência, ele provocava danos em si mesmo, e provocava dano no outro também, né? Então ele tinha que responder por isso, mas era de um peso muito menor, porque era muito mais instinto do que consciência. Por isso, lembra aquele Herculano Pires, não é inteiramente responsável pelos seus atos. Como civilizado, aí a gente vai lembrar que depois de milhares de anos, né, o homem, o espírito na condição humana, aqui no nosso mundo, ele data de entre 100 e 150 mil anos. Então, passados todos esses séculos, passados aí 100 séculos, 150 séculos, nós evoluímos significativamente, tanto que nós evoluímos de um mundo de provas, de um mundo primitivo, que era o ambiente que acolhia esses espíritos, para um mundo de provas e expiações. E essa transformação de primitivo para provas e expiações já mostra a nossa condição evolutiva, porque como provas e expiações já mostra que nós temos a mínima capacidade de responder pelos nossos atos. E essa resposta virá inicialmente através das expiações, e que nós temos também já condições de provas, né, a partir de provas mais complexas, de começarmos então a nos desenvolvermos cada vez mais. E esse desenvolvimento vem exatamente isso. Eu começo a passar por experiências e ganhando, né, mais conhecimento, mais entendimento. E saindo depois então dessa parte selvagem, diz assim para nós: como civilizado, ele se investe do livre-arbítrio que o torna responsável. Então, olha só, com a civilização vem o livre-arbítrio e vem a responsabilidade. Né? A gente vai mandar um e-mail para Deus, embaixador, para questioná-lo do porquê dele ter colocado dessa forma. Né? Então, a gente vai ver assim, porque se a gente fizer uma comparação entre a realidade espiritual e a nossa realidade acadêmica, ou seja, aquela criança que entra na escola começando a alfabetização para o seu aprendizado, até chegar depois, né, passando ali, né, da fase fundamental, depois ele entra na fase secundária, e depois ele entra na fase superior, a gente vê que são fases de desenvolvimento intelectual em que ele vai adquirindo cada vez mais conhecimento, ele vai adquirindo cada vez mais compreensão das coisas. Então ele começa inicialmente com a alfabetização. Ele começa a fazer as contas, né, usando aqueles ábacos, né, pode postar, Dudu, por favor. Ele começa a usar o ábaco, ele começa a usar ali o caderno de caligrafia, ele conta nos dedos, até que quando ele chega no momento em que ele começa a realizar equações mais complexas a partir daquele conhecimento primitivo. Então tudo faz parte de um processo de crescimento. Então, nascermos sabendo, né, faria com que as criaturas não tivessem um propósito de existir. E até mesmo hoje nós nos perguntamos, né, por que Deus criou o homem? A gente não tem condições de compreender essa resposta agora. Infelizmente. Né?
André colocou, né, por isso que depois de velhos, né, dizemos que não teria feito dessa forma se soubesse o que sei hoje. Né? Pois é. Né, e a gente vai dizer isso com muita facilidade, né, nas nossas experiências. Né? Vamos aqui então, né, nós recebemos aqui uma psicografia, desde já, nosso amigo Jorge Vidal, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pelo seu depoimento aqui conosco. Vamos então aqui acompanhar um pouco da sua história. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui direitinho. Diz assim para nós. Triste agonia em que naquela hora em que eu estive sentado na minha mesa de trabalho e uma fumaça de grande volume se faz dentro daquele salão. Eu olhava os amigos que não entendiam nada e a correria se fez presente naquele tumulto generalizado que acontecia dentro daquele local onde eu trabalhava. Os avisos daqueles sinalizadores em vermelho indicavam que era incêndio. Os sprinters, já pelo calor, começavam a jorrar água por todos os módulos, né? aquelas mangueirinhas, né, que ficam no teto, que despejam água. Né? Então começavam a jorrar águas em todos os módulos de escritórios que haviam dentro daquela empresa. Quanta coisa se passava na minha mente, como eu sairia dali? Como meus filhos, sem saber nada, minha esposa, ficaria se eu morresse num incêndio sem proporções? Bombeiros no local da empresa gritavam para não entrar nos elevadores, que não eram poucos. 6 eram eles. E escada era o local onde teríamos que sair rapidamente, envolvidos em panos, camisas, esponjas que, molhadas, aliviariam aquela fumaça que já tomava conta de alguns que caíram naquela escada e que muitos, aos tropeços, iriam se aglomerando um a um em cima de cada um que ali passava e, sem passagem, sufocavam-se e uns sobre os outros, aos desmaios, ficariam deitados e, sem socorro ao relento daquela catástrofe, morreriam abraçados uns aos outros. Eu, desesperadamente, me via numa situação terrível. Saberia que dali não voltaria mais à minha vida comum, pois já totalmente absorvido por aquele ar escuro e fedorento, já não fazia mais parte daquele corpo vivo que gritava e chorava pelos que via mortos naquela escada intraspassável. Só um instantinho. O prédio, tomado por um fogo inviolável, foi a pior coisa que já havia visto dentro de um setor totalmente protegido. E nunca pensaria que eu um dia iria sair daquele corpo queimado para um corpo tomado por proteção e muita luz que, seguindo os caminhos que eles, os amigos espirituais, indicavam para que eu e alguns fôssemos levados ao melhor das enfermarias, onde de lá seríamos tratados sem nenhuma queimadura ou processos pulmonares. Portanto, só quero dizer aqui, nesse pequeno relato, que a dor da hora existe, é difícil, mas a alegria da melhora, junto aos que eu pensava ter sumido, era apenas pensamentos que levamos da terra como pessoas sem entendimento espiritual. Só um instantinho. Hoje sinto saudade, claro, da família que deixei, mas também sinto a minha melhora quando recebo deles e de muitos amigos as melhores vibrações de amor através das preces enviadas. Isso sim vale a pena receber e devolver ajudando aos que ficaram com processos de intuições de amor e uma saudade sem a dor que possa acontecer e que acontece. O luto faz parte da vida de quem viveu junto, amando a sua família. Portanto, reze, ore, deixe a sua prece a nós e a todos aqueles que precisam desse momento que só nos salvará da tristeza e infelicidade de quem não vive mais juntos daqueles que ainda e sempre continuaremos amando. Então, Jorge Vidal, nosso querido amigo, muitíssimo obrigado pelo seu depoimento, que traz para nós aqui uma visão, né, de como é viver esse momento, né, ainda que de uma forma muito, muito superficial, de como é viver esse momento tão doloroso, mas que faz parte da necessidade da história de cada um. Né? Então há aqueles que desencarnam tranquilamente num leito de hospital, né, extinguindo ali a sua vida física,
depois de tantos anos de vivência, e àqueles que desencarnam dentro de uma situação tão dramática como é esse caso de um prédio tomado por fogo, onde muitas almas ali se encontram, né, e passando por esse desespero todo, retornam ao mundo espiritual. E chegando no mundo espiritual, vem as perguntas, né, por que eu estou vivendo isso? Por que isso aconteceu? E aí então vem, né, os amigos espirituais e nos ajudam nessa compreensão, percebendo que aquela experiência que fica marcada na nossa história era, na verdade, ali o encerramento de um ciclo que começou no passado de uma forma negativa, de uma forma equivocada, e que agora ele termina, dando a esse espírito que viveu essa experiência essa liberdade de recomeçar e de seguir em frente com novas experiências, com novas escolhas, sem estar ligado àquela dor do passado que, naquele momento, né, aquela fatura foi quitada naquele momento, quando bem compreendida por espírito, naturalmente, né, porque a gente tem, infelizmente, aqueles irmãos que desencarnam e acabam se rebelando contra isso, se vendo realmente como vítimas da situação e não reconhecendo na justiça divina a grande oportunidade que teve de agora poder olhar para ela e dizer, né, estou com a consciência tranquila. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, querido amigo Jorge. Então, meus amigos, encerrando aqui o nosso trabalho de hoje, né, a gente viu aqui Emmanuel trazendo para nós esse esclarecimento. Nós vimos também aqui Herculano Pires também trazendo para nós aqui um pouco do seu esclarecimento, e nós fechamos aqui, colocando aqui a nossa cerejinha no bolo com o depoimento do nosso amigo, para a gente ter uma visão geral do que né, do porquê de nós vivemos experiências assim. Nós estamos vivendo um momento que claramente mostra para nós a ação, né, das leis divinas, trazendo para nós uma experiência coletiva dolorosa. Famílias estão sendo desmontadas, estão sendo até destroçadas pelo efeito da pandemia. Então, muitos espíritos estão conseguindo se reequilibrar perante a justiça divina através do despertar da consciência, mas ao mesmo tempo nós vemos também muitos espíritos criando novos compromissos pela negligência, pela atitude egoísta, fazendo com que no futuro tenham que viver novamente experiências dessa natureza, exatamente porque nesse momento dessa grande oportunidade de resgate que tiveram, acabaram exatamente negligenciando, começando tudo novamente. Então aquela passagem, né, que eu sempre trago para vocês, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, esses espíritos têm que fazer 2 vezes, 3 vezes, e cada vez mais a dor se torna mais intensa, até o momento em que ele decida que aquele momento é o momento de terminar. Então, nós não compreendemos os fatos, né? Algo que eu sempre gosto de reforçar para todos nós. Nós não compreendemos os fatos, mas nós compreendemos a essência. Então, mesmo que nós não entendamos do porquê pessoas desencarnaram em Brumadinho, porquê pessoas desencarnaram no incêndio do Joelma, do circo, da boate, porque pessoas desencarnaram no desabamento, num avião que cai, num navio que afunda, num terremoto, numa pandemia. Por quê? Não importa por quê. Porque cada um tem a sua própria história. Se nós procurássemos aprofundar nessa informação, isso mostraria para nós nada mais, nada menos do que uma mera e infantil vontade de querer saber do porquê que ele morreu daquele jeito. O que importa? Por quê? O que importa para nós, na essência, é exatamente a oportunidade que aquele irmão teve de compreender a justiça divina, se afinar com ela e dar continuidade na sua evolução. Assim como nós também temos as nossas próprias oportunidades de estarmos hoje vivendo experiências. Só para finalizarmos, a gente vai lembrar mais uma vez daquela psicografia que Kardec publicou no livro Obras Póstumas, que era sobre expiações coletivas. Nós estamos aqui, por exemplo, vivendo no nosso país uma expiação coletiva. Alguns vivem tragédias de desencarnação e outros vivem a expiação enquanto estão encarnados, vivendo um contexto social, vivendo um contexto moral em que nós estamos presos a ele. E nós tivemos, sendo uma expiação coletiva, nós tivemos responsabilidades no passado para fazer com que esses valores e essa situação atual tenha sido originada exatamente com a nossa participação.
Do contrário, nós estaríamos blindados, nós estaríamos alheios a tudo isso que acontece. Mas a partir do momento em que nós estamos aqui participando no meio do furacão, significa que nós temos que estar aqui. Ninguém passa por experiências assim apenas por acidente. A justiça divina, a gente lembra sempre, ela é perfeita. E sendo perfeita, nós estamos onde deveríamos estar, vivendo aquilo que nós precisamos viver. Encerrando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje, então. Concluímos, então, esse item número 9, muito interessante. A gente poderia, né, eu trouxe para vocês aqui apenas um resumo, né, dos textos que nós estamos lendo, né, mas certamente a gente leria aqui depoimentos, histórias, né, cada um aqui vivendo as suas dores, né, e agora que a gente tem a oportunidade de ter uma visão agora daquilo que a doutrina espírita traz para nós, a gente olha a tragédia a partir da nossa visão humana e compreende o mecanismo da justiça divina a partir da nossa visão espiritual. Então, um grande aprendizado para todos nós. Encerrando por aqui, então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, e como foi colocado para nós aqui por Herculano Pires no final, né, ou melhor, aqui por Emmanuel, no final, ele coloca assim: lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontam são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da justiça divina. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para que cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Né? Então esse é o nosso ensinamento de hoje. Né? A Angelina trouxe para nós, né, a oportunidade está sendo dada a cada um de vós como aprendizado. Sair melhor dependerá de cada um buscando o exemplo do Mestre. Ele será sempre o modelo para todos nós. Né? Obrigado pela mensagem aqui conosco, pela presença, pela participação aqui conosco. Né? Então, ilustrando aqui, claro, né, com todo esse carinho que esses amigos sempre participam conosco. A Didima colocou, né, muito bom esse livro, não tinha noção da sua